Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações do WhatsApp. Pessoal, que dia interessante, né? O mercado ficou absolutamente travado, né? Em praticamente 2.000 pontos de eficiência, né? E nós tínhamos já na abertura, nós passamos lá para o pessoal do nosso grupo de operações essa compra aqui, às 9h05 da manhã, nos 171 mil. Ocorre que, na realidade, foi entre os 171 e os 171,250, né? Algumas pessoas pegaram já a compra no 250, eu fiquei esperando para fazer a compra exatamente nos 171 mil, e então eu fiquei na pedra por 40 pontos, porque o mercado já segurou exatamente aqui no 171,40. Então, por 40 pontos, eu fiquei de fora da operação que pagou 1.000 pontos. Parece piada, mas é verdade. E isso aqui foi às 9h05 da manhã, tá logo na abertura do pregão. Depois disso, eu passei também essa venda aqui do 171 e 300. Ela era uma venda de reteste, né, de continuidade de queda. E essa operação ela chegou a pagar 750 pontos. Eu esperava, né, obviamente, que esse índice continuasse caindo, né, que fosse ceder a essa região de eficiência, né, e fosse realmente romper o fundo da região do 171 e continuar caindo, né. O que não aconteceu, essa venda minha do 171,300, eu acabei saindo dela aí com 550 pontos de proteção. Como o dia estava muito travado, eu não iria ficar segurando a operação, né. Está voltando contra, vamos embolsar o que for possível. E por volta de umas 10 alguma coisa, se eu não me engano, eu havia passado um pouco antes essa compra dos 170 e 800. Que coisa absurda, sabe? Eu estava muito ocupado, não pude ficar acompanhando o tempo todo o pregão, e eu deixei essa compra dos 170 e 800 alocada no gráfico. Pessoal, que coisa de louco. Simplesmente o índice derreteu, né? Foi lá, triscou na minha compra no 170 e 800, não pegou a ordem, simplesmente não pegou. Quando eu fui ver um tempinho depois, essa ordem já estava correndo, a operação já estava correndo, não dava mais tempo de pegar, e foi outra operação que também pagou 1.000 pontos. Infelizmente, fiquei na pedra em um dia extremamente travado, né? Poderia ter sido um dia melhor, mas infelizmente duas operações aí que uma me deixou na pedra por 40 pontos e a outra bateu exatamente em cima da ordem, não andou nada contra, mas não pegou a ordem. Fazer o que, né? Coisas que acontecem. Vamos então às nossas possíveis regiões de operações para amanhã. Amanhã será dia 13/8. Nossa, daqui a pouco, final de ano, hein? Dezembrão não tarda a chegar. Pessoal, amanhã, se esse índice não abrir nos dando sustos, nem pregando peças, não abrir com gaps de alta ou gaps de baixa, né? Principalmente gap de alta, né? Para correção. Caso isso não ocorra, não abra com gaps, se ele abrir muito em cima da região, nós temos uma possível venda de abertura entre essa região dos 170 e 500 aos 171 mil, ok? E aproveitar, né, que estamos falando aí já dos pontos de vendas, vamos dar continuidade a falar sobre vendas. Vou mudar um pouquinho isso aqui, deixa eu ver, acho que 25 minutos fica melhor. Nós temos aqui essa região dos 173.500 aos 750, que é um ponto de atenção, é um ponto que tende a segurar o preço para que ele continue caindo, ok? A princípio, nós estamos ainda pensando
mais em vendas do que em compras, ok? Após essa região, caso continue subindo, teremos a região dos 175.500, desculpa, aos 175.750 aos 176.000 como possível região de defesa. Próximo ponto aí, essa região dos 176.500 aos 177.000. Próximo ponto, 179.750, 180 e 250. Essa região aqui é uma região muito importante de defesa, só que é um pouco longa, né? Um pouco extensa. Porém, devido a essa volatilidade que o mercado está tendo, né, alguns pontos de defesa realmente são um pouco mais longos e mais difíceis de entrar. Então não devemos alocar ordens na região, né? Devemos esperar o preço, trabalhar na região e a partir do momento que nós vermos um gatilho de negociação, nós entraremos na melhor região. Mas a princípio a região dos 180.000 é um pouco melhor. Depois teremos essa região dos 182.000. A partir dessa região dos 180.000, nós já estamos falando a respeito de uma situação mais macro, não é mais exatamente a região do diário, ok? Pessoal, lembrando o seguinte, esse índice houve a rolagem de contrato, né? O preço mudou completamente e eu tive que refazer todas as nossas regiões de marcações, inclusive essa região aqui, que hoje é a região dos 185.250, essa aqui era a antiga região dos 182.000, ok? Então essa região ela tende a defender ainda, tende a abrigar ainda, inclusive após o rompimento dessa região dos 185.250, antigo 182.000, esse índice tenderá a uma aceleração de preço, porque após o rompimento dos 185.500, o índice ele simplesmente terá trocado de mãos, estará nas mãos dos compradores, não mais dos vendedores. E aí temos aí alguns pontos, algumas regiões pontuais, né, de defesa, esse 186.750, que não é tão interessante. Mas essa aqui dos 188.000, ela já é um ponto uma região mais interessante de defesa, ok? Mas como eu falei, né, após o rompimento dos 185.000, esse índice tenderá a uma aceleração de preço, inclusive a melhor vendinha que nós teremos aí ou de defesa, né, será dos 188.000, mas após o rompimento dos 185.000, temos que pensar em compras e não em vendas. As regiões vendedoras terão que de fato ser muito pontuais e deixar gatilhos vendedores muito óbvios, muito claros, né, para possibilitar maior assertividade na operação. E após, novamente, o rompimento desses 185.000, que eu não paro de falar dele, os compradores terão alvo aqui, na região do 200.000. Essa região aqui era o antigo 196.000, que nós tínhamos o alvo dos compradores, né? Mas, antes disso, terá que passar por essa região dos 196.000, que é 192.000, que é um alvo intermediário e muito interessante de defesa, ok? Falaremos agora a respeito dos pontos compradores. Pessoal, é o seguinte, após essa região de rompimento aqui dos 170, anteriormente era a região dos 170.000, né? E hoje é a região dos 177.000. Após o rompimento dessa região, o preço realmente continuou caindo, como nós estávamos prevendo, né? E nesse momento, esse índice se encontra aqui na região dos 170.000. Ocorre que essa região aqui, dos 169.000, na realidade, entre os 168 e os 169.000, ele já é o próximo alvo intermediário dos vendedores, né? E temos também uma possível defesa na região. Lembrando novamente que não devemos deixar ordem alocada, apregoada na região, ok? Por mais ocupado que você esteja,
e não dê aí para ficar acompanhando o mercado, não deixe a ordem apregoada, tá? Se não está podendo operar, espere um momento que você possa, porque realmente essa região é uma região de possível briga, é uma região difícil de estar entrando no ponto correto, visto que nós temos uma possível região aí de alvo e de defesa, ou seja, alvo dos vendedores e defesa dos compradores, né? Uma região de 1000 pontos, uma região tanto quanto extensa. Então, devemos esperar por gatilhos, por manipulação e gatilhos, né? Compradores. Caso não dê gatilhos compradores, inclusive pode até dar gatilhos de continuidade vendedores, teremos que ou continuar nas vendas ou procurar por novos pontos de vendas para continuar caindo com o preço. Visto que esse índice ele tende a vir até essa região dos 165 mil. Esse aqui é um ponto intermediário de alvo e também de defesa, mas a realidade é que os vendedores têm o seu alvo principal aqui na região dos 159 mil. Esse é, de fato, o próximo alvo dos vendedores, o que arremete aí a mais 11 mil pontos de queda, por incrível que pareça. No entanto, realmente, essa região aqui, dos 168 mil aos 169 mil, é um ponto já que tende a segurar e voltar a subir, mas caso continue caindo, essa região dos 165 mil também é um ponto muito interessante que tende a segurar. Então nós temos essas duas regiões, a do 168 ao 169 mil, e também essa segunda aqui dos 165 mil, que tende a segurar. Eu sou obrigado a passar essas regiões, mas a realidade é que, na minha visão, esse índice ele continuará caindo, ok? Mas de fato, né, essas duas regiões são regiões muito pontuais que tendem sim, que podem sim segurar o preço para que esse índice volte a subir. O que eu particularmente não acredito no momento. Muito bem, então, pessoal, essas são as nossas análises para amanhã. Amanhã é quarta, amanhã é quinta-feira, né, dia 13/8. E eu tenho um recadinho aqui. Se porventura você se identifica com o nosso sistema operacional, com as nossas análises, você está convidado a fazer parte do nosso grupo de operações e você será muito bem-vindo. Eu estou então te convidando a ser um membro participante do nosso grupo. Inclusive, deixa eu só ver se eu encontro aqui o nosso contato. Tá bravo aqui o negócio, hein? Achei. Pessoal, é o seguinte. Esse aqui é o contato do nosso grupo de operações, ok? Caso você queira fazer parte do nosso grupo, basta se inscrever no nosso canal do YouTube e entrar em contato conosco através desse contato do WhatsApp, ok? Te aguardo lá então no nosso grupo. Por favor, não esqueça aí de um like, de um comentário para nos ajudar. Esse nosso grupo de operações é ainda muito novo, tem apenas alguns meses. Temos muito espaço aí para crescermos e contamos também com a sua colaboração e com a sua parceria. Muito obrigado então, até amanhã. Só lembrando o seguinte, por volta de uns 10 ou 15 minutos antes do mercado abrir, estarei acompanhando lá junto com os nossos amigos do grupo. E estaremos reatualizando durante o pregão novas possibilidades de entradas, ok? Valeu, muitíssimo obrigado.